Uou! Você está ouvindo o Papum Podcast, o podcast da Fishman. Aqui é o Leonardo Tamburus e no meu começo de vida financeira, em 4 meses eu fiz 20 mil reais de dívida. Aqui é Isaías Giacomelli e você é muito mais do que o que você faz. Aqui é Vitor Zen. Putz, tô sem frase hoje. Vai, Marcelo. Então, Marcelo Teixeira, bora lá fazer. Aqui é Tiemi Souto e eu estou muito feliz por ser a primeira mulher convidada do Papum. Uma voz feminina. Aqui é Matheus Amaral e juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Estamos aqui, galera, para mais um episódio do Papum. Então já dá like aí na plataforma que você está ouvindo, compartilha com os amigos, compartilha que essa conversa vai ser muito boa de ouvir. Segue a gente, se inscreve aí nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Spotify e no nosso Instagram, @papumpodcast. E eu queria aí pedir pro Matheus e a Tiemi se apresentarem aí, falar o que faz, empresa, o que gosta, cor preferida, o que vocês quiserem. O seu personagem favorito da Malhação, a antiga. Cabeção. Fala galera, Matheus Amaral, tenho 29 anos, né? Nasci lá em Bauru, interior de São Paulo. E, cara, tive uma educação financeira muito merda. Não, na verdade não. Na verdade, meu pai sempre foi um cara que ele falou: Matheus, você tem que estudar bastante, passar numa boa faculdade, arrumar um bom emprego e poupar. E aí eu via meu pai todo domingo, quem já viu o pai todo domingo, sentava lá e fechava o livro caixa, né? Ele ficava fazendo... Na verdade, se você viu seu pai fazendo isso, é um exemplo muito positivo, já tá acima da média da galera, já. Não vi nada disso não, em casa. Pra mim, Meu pai ele tem contas pagas, assim, pasta de 5 anos. Quando dá 5 anos ele vai destruindo, assim, tipo, grampeia e tal. E aí, enfim, ele falava assim, cara, que eu teria que seguir uma carreira de funcionário público. Então, dessa parte de dinheiro, eu até aprendi com ele que eu tinha que guardar, mas ele nunca me ensinou a ganhar. Então, por isso que a gente está agora nessa pegada aí de, enfim, de empreendedorismo, de ganhar dinheiro e principalmente de ensinar as pessoas a gastar também. Gente, aqui é Tiemi, eu sou filha de pais professores, meu pai era muito organizado com relação a dinheiro também, só que eles nunca conversavam sobre dinheiro entre eles e nem com a gente. Então, acho que de todos os maus exemplos, eu tive o menos pior. Né? Eu sou advogada e agora trabalho com educação financeira aí nas redes sociais, né? Tenho um canal de finanças e tenho uma mentoria de finanças aí, então por isso que a gente tem um pouquinho mais de experiência aí nos erros mais comuns da galera, cometendo, né? Esse Brasilzão fazendo dívida, né? Achando que PIC é investimento e por aí vai. Já começamos. Tome Itaú! Mas se quiser pagar nós, a gente aceita. Pode me patrocinar. Bom, você que tá ouvindo aí, você já percebeu que hoje o assunto a gente vai falar de finança. Então eu quero jogar pra bancada já uma pergunta. Da onde veio essa deseducação financeira do nosso Brasilzão? Quem quiser falar aí pode começar. Eu acho que assim, o maior erro da deseducação no Brasil tá aqui. Existe um mercado que lucra muito com a ignorância das pessoas. Então o que acontece? Finanças eu acho que pode ser um negócio muito simples e muito prático, que se a gente aprendesse lá na escola desde o início, que ao invés de aprender, você lembra para que servia, sei lá, Bhaskara? Mais um dia que eu não usei Bhaskara na minha vida. Mas juros compostos a gente usa todo santo dia. Se você aprendesse um pouco mais sobre juros compostos, cara, sua vida seria diferente, né? Hoje me peguei numa situação onde eu não tive que saber o que era um triângulo isósceles. E aí o que acontece? Cara, o mercado financeiro, ele, de alguma forma, é interessante ele complicar isso, né? Quanto mais jargões a gente usar, quanto mais palavras em inglês, quanto mais deixar aquilo complexo... Quanto mais bonita for a gerente do seu banco... Quanto mais top for a gerente do seu banco, você pode se aproveitar dessa ignorância, oferecendo não necessariamente os melhores produtos para o seu cliente, mas aqueles que são mais lucrativos para você. Então eu acho que um grande desfavor são as instituições financeiras que se aproveitam muito disso e socam, e eu posso falar que eu já fui bancário, né? Vitinho, a gente se conheceu no banco, a gente socava produto nos clientes, né? Socava, chorava pra eles comprarem. Eu gosto mais da minha família do que da do cliente, então...
eu precisava continuar pagando as contas. Mas é muito triste quando chega num ponto em que você tem que escolher entre a sua família e a família do É, cliente. não, é muito demais. É que no começo, a deseducação é inclusive nos funcionários, porque muitos deles têm produtos que são péssimos também. Eu lembro o dia que a gente saiu para jantar com um dos diretores lá da capitalização, que é um pior... É tipo assim, eu prefiro que você faça a telecena do que a capitalização. Compra tudo em telecena, cara, é bem melhor. Pelo menos você tem aquela, sabe, nossa, Esperança. quando eu ganhar, né, o que eu vou fazer? Pelo menos você comprou essa diversão. A capitalização é ruim, do começo ao fim. É uma bosta, desculpa a palavra. Eu tentei achar uma palavra melhor. Fala fezes. Cocôzinho. Mas, posso ter palavrão? Não sei, né? Não. Depende não, né? É xingamento. É xingamento. É um detrito, né? Então, fezes. Fezes pode, né? Então vai. Mas eu lembro o dia que a gente saiu e aí tava o gerente, o diretor de várias áreas assim, e a gente foi pra um happy hour. O Matheus chegou antes do que eu. E aí, quando o Matheus chegou na mesa, tinha um contrato e uma caneta pro Matheus assinar. Conta aí direito, Matheus, como é que foi? Eu sei que assim, o Matheus já conhecia de produto financeiro e tipo, foi coagido praticamente a fazer aquele... Cara, foi muito bom, velho, porque a arte de entubar vem desde do processo seletivo. Então eu tinha acabado de ser contratado, tava gerente, assistente, corporate, atendendo empresas acima de 300 milhões. E qual foi a primeira parada, assim, o primeiro jantar, né, pra comemorar? Você acha que there is no free lunch, não tem almoço grátis e principalmente não tem janta grátis. Eu cheguei, sentei, tinha um contrato, né, tinha uma caneta. E aí, lembra o gerente lá falava assim, pô, bicho, tu tem que vestir a camisa. Não acredita no produto? Não acredita no produto? Como é que você fala isso pro teu chefe? Não. Aí ele falou, assina aí. Eu falei, o que é isso? É uma capitalização. Não, aí ele terminou de assinar, galera. Aí deu um tapinha nas costas dele, foi um mau negócio. Graças a Deus que não tinha pra mim. Ainda bem. Ah, você não fez? Não, eu acho que eu era estagiário. Nisso eles tinham pelo menos um pouco de ética, né? Eles tiveram dó de mim. Mas quando você foi promovido, não fizeram você fazer? Não, graças a Deus, Nossa, que esqueceram. Acho que não, é que o cara nunca mais foi lá também. É que era o diretor de capitalização que tava lá, entendeu? Então eles precisavam promover o produto. Ele literalmente mais tava legal, entubando em todo Ninguém mundo. ganhou nada por isso. Porque não tinha variável nisso. Só o banco ganhou. Não, mas eu fiquei curioso agora com... E ó que eu conheço vocês faz tempo, mas a gente nunca tinha tocado nesse assunto de que as instituições financeiras são as primeiras a contribuir com essa deseducação financeira. A gente acabou de falar agora do saldo. Se você puxa o extrato da conta corrente, cara, os caras, eles misturam o teu saldo com um crédito automático, com um cheque especial. Ah, aquele dinheiro não é meu! Nossa, eu tava achando que tava ali É claro sobrando. que é seu, Leonardo. Pode pegar. Você só vai precisar me devolver depois. Outro dia a gente recebeu uma mensagem, né? No direct, falando: olha, o gerente do banco me ligou falando que aqui eu tenho um crédito de 10 mil reais. O que eu faço com esse dinheiro? Aí eu falei, não é possível que a pessoa tá me perguntando isso. Eu falei, como assim? Não, o que eu posso fazer com esse dinheiro? Onde eu posso investir? Aí eu falei, você não vai fazer nada com esse dinheiro. Tipo, você vê o tamanho da ignorância da pessoa em que ela não faz ideia que os juros que ela vai pagar por esse dinheiro é infinitamente maior do que os juros que ela vai conseguir em qualquer tipo de aplicação no planeta Terra. Entendeu? Porque também as pessoas elas não fazem uma diferenciação, você deve lidar com isso direto. Existe o dinheiro que você toma e de fato ele é um investimento pra você produzir alguma coisa. Você vai abrir um negócio, seja ele pequeno, seja ele grande. A gente já viu isso várias vezes. O cara, ele quer começar um pequeno negócio, tem uma margem boa. Às vezes vale a pena, dependendo do que ele vai fazer, porque ele vai retornar. Isso é empreender. E aí tá no game de você tomar risco. Agora, quando chega esse cara, qual que é o pensamento? Que também tá na deseducação. E ele vai pegar um dinheiro, ele não vai fazer nada e ele vai ficar rico. Ele precisa pôr em algum lugar e magicamente ele vai ser pago. Tem um pouco do histórico do Brasil emitir muitos títulos de dívida pública com a taxa de juros alta. Então, isso atraía muito capital estrangeiro e tinha toda
essa farra aí. Mas mudou o cenário. Então, como é que vocês fazem hoje para ensinar as pessoas a diferenciar isso? Não sei se vocês ensinam. Isso aqui é negócio, isso aqui é um bom crédito, isso aqui não é, ou isso aqui é um investimento, isso aqui é aplicação. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele pegou dinheiro de empréstimo para investir na bolsa, assim, e que também tem uma febre hoje, né, de day trade, enfim. Eu e o Matheus, a gente conversa isso meio por fora, compartilha alguns estudos, mas é uma febre e eu vejo pessoas com uma semana de vídeos de YouTube te ensinando, querendo te dar curso, e a maioria das pessoas que eu vejo tá ganhando dinheiro com curso e não com a operação. Mas enfim, deixa eu finalizar a pergunta, né? Então, assim, as pessoas têm uma visão muito errada sobre o dinheiro e como investir, e essa coisa de eu tenho que ganhar dinheiro primeiro para depois aplicar. Como é que é isso para vocês? Cara, primeira coisa, assim, de novo, a gente volta lá na educação financeira. As pessoas, elas não sabem fazer contas de juros compostos. Então, juros compostos como eu falei, a 8ª maravilha do mundo. Quem sabe o poder dele, aplica esse dinheiro a seu favor. Quem não sabe, usa isso contra, através do cheque especial, enfim, do negativo, do banco. Então, o que acontece? O fato das pessoas não saberem aplicar o custo do dinheiro, elas não conseguem fazer um cálculo do seguinte: cara, será que vale a pena eu pegar esse dinheiro agora, aplicar no meu projeto, o quanto que o meu projeto vai render e isso vai pagar o custo do dinheiro? Elas não conseguem fazer essa conta, que não é uma conta óbvia, não é uma conta de 2 mais 2, exige alguns cálculos não tão mais complexos, mas um pouco mais complexos, que as pessoas não estão acostumadas. Então, da mesma forma que você compra lá e quer empreender, você compra o brigadeiro por 2 e vende por 4 e você sabe que você vai ter 2 de lucro, a mesma coisa é o dinheiro. Só que o que acontece? A maioria dos empresários, eu acho que o Marcelo tem um pouco de vivência nisso, os empresários hoje, Marcelo, eles sabem fazer essa conta de quanto está custando o dinheiro deles e o quanto que a empresa dele consegue rentabilizar. O empresário é meio doido, ele vai fazendo as paradas na louca lá e deixa a parada acontecer. Não, na verdade, a maioria não sabe o custo do produto ainda, não é nem o resultado que a venda desse produto vai trazer. E isso é um problema, e eu queria emendar isso numa dúvida que eu tenho. Para o mundo empreendedor, isso depende de educação e de treinamento. Muitas pessoas empreendem sem saber nada, porque ela teve uma ideia, porque ela sabe fazer alguma coisa legal, porque é um bom vendedor. E normalmente essas empresas fecham, a gente tem dados, né, do Sebrae de fechamento de acima de 90% das empresas em 5 anos. Finanças é uma ciência. Posso dizer isso? Não? Eu preciso saber de finanças, qual seria o melhor caminho então para a sociedade conhecer mais disso. Como é que a gente poderia expandir esse conhecimento? Porque o que você está trazendo é a mesma dúvida que o aventureiro, empreendedor tem. Mas o dinheiro, todo mundo está envolvido, independente de você... Eu falo que o dinheiro é como se fosse o ar, né? O oxigênio, ele permeia todas as relações humanas. Então, o que a gente enxergou, né? Ando meio sem ar. E não é coronavírus. Ainda bem comprar meus respiradores. Então, o que acontece? Por eu ter uma formação em contabilidade, né, por eu ter trabalhado acho que quase 6 anos no mercado financeiro, eu sempre fui um curioso e a minha profissão me forçou a buscar esse tipo de informação. Só que o que a gente percebeu? Que, cara, existe um gap gigantesco no Brasil de pessoas que são desinformadas, tanto a pessoa física quanto a jurídica. Então, enxergando essa oportunidade, a gente resolveu empreender também nesse setor. Porque o que acontece? Se ninguém fizer isso, os bancos, as instituições financeiras vão continuar ganhando deles. Então o que eu quero fazer é dar armas para o consumidor, dar armas para o cliente, para que ele possa se defender, né? E a partir disso a gente começou a desenvolver alguns produtos, alguns projetos para lidar com essa limitação, com essa falta de conhecimento e poder ajudar as pessoas a se armarem contra os bancos, instituições financeiras como um todo. Eu vou editar essa parte, falar que você quer armar a população.
E vou deixar só essa parte. Deixar só essa parte. Você quer dar armas para a população conclusiva. Me dá um exemplo de um conhecimento que poderia me ajudar nessas negociações com bancos, com investimentos, que vocês esperariam nessa... Primeiro, mais simples de todos, é o conhecimento de quanto que é um juros que eu consigo rentabilizar e quanto que é os juros que eu pago quando eu empresto dinheiro do banco. Essa noção de tipo, vamos lá, a taxa básica hoje de juros, né? Hoje, dia 21 de maio, né? Tá em 3%. De 2020 tem 3%. Isso quer dizer que quando eu aplico o dinheiro, né? A base, o parâmetro de quanto eu vou rentabilizar esse dinheiro, quando eu invisto dinheiro, o mínimo que a gente pode considerar, mas a base é 3% ao ano. As pessoas não têm noção do quão pouco é isso, entendeu? Elas acham que quando alguém oferece para elas, por exemplo, um produto de pirâmide financeira que rende 10% ao dia, ela acha isso normal. Porque ela não tem ideia do quão fora da realidade é isso, entendeu? Ela não tem parâmetro, ela não tem tipo, uma referência do tipo, o que eu consigo? Porque às vezes as pessoas caem em golpes desse, ou caem em golpes de emprestar dinheiro do banco, porque acha que é barato, entendeu? Vê lá os R$2.000 de cheque especial e acha aquilo, nossa, é um dinheiro pra mim. Ah, mas 10% ao mês não é muito. Ela não faz ideia do quão alto é esses juros, entendeu? Então, pra gente ter uma ideia, vamos lá, hoje cheque especial e rotativo do cartão de crédito são os dois juros mais caros que a gente paga. Giram aí em torno de 14% ao mês. E olha isso, então quer dizer que quando você empresta dinheiro do banco, você está pagando para o banco 14% ao mês. Mas quando você investe dinheiro, você está emprestando para o banco, normalmente eles vão te colocar num CDB lá que vai render 90% do CDI e que não vai render nem 3% ao ano. Então você está pagando 14% ao mês, que eu não faço ideia de quanto que isso dá ao ano, mas deve dar mais de 250% ao ano. Então você paga 250% de juros ao ano e você recebe 2,3%, descontando imposto de renda. Então, assim, olha a diferença. Tipo, a gente pode estar falando que você paga mil vezes mais do que aquilo que você recebe. E aí vem mensagem do tipo que eu recebo: Não, vou pegar dinheiro emprestado do banco para poder investir no próprio banco. E assim, eu fico indignada com esse tipo de coisa. Então, na minha cabeça, assim, o primeiro conhecimento básico que as pessoas têm que ter é, tipo, quanto que eu ganho quando eu invisto e quanto que eu perco quando eu empresto dinheiro. Faz muito sentido. Quando você fala, eu acho que eu sinto um pouco que a população sente. A gente tem um pouco de medo de saber mais sobre isso, de entender. Você já percebeu isso? Já sentiu isso nas pessoas? Parece assim, uau, eu acho que eu não quero saber muito e eu vou apostar. Eu acho que as pessoas têm mais medo, assim, de não entender. Ninguém gosta de se sentir burro. Então, quando você começa a entrar num meio que você não entende nada, você tende a fingir que entende e sair como ignorante, ou você tende a não querer aprender porque você não quer parecer burro. Então, o que a gente tenta fazer é levar... na minha cabeça, eu consegui traduzir da forma mais simples e mastigada possível. Então me ajuda. Mas, às vezes não foi mastigado o suficiente, mas eu tento ser o mais didática e usar palavras que é comum a todo mundo para que as pessoas entendam, entendeu? Legal. O que eu farei é o seguinte, tem que ter paciência porque você não vai aprender em um dia, você não aprendeu às vezes a vida inteira. Então ser interessado, porque vai ser muito importante para a família de cada um de vocês saber sobre o que é seu. A finanças é algo, como o Matheus disse, que deveria ser ensinado nas escolas, na minha opinião, porque é um negócio básico da vida, é um ensinamento de base para a vida. Então a gente passou às vezes a vida inteira aprendendo gramática, que a gente não usa. Gramática não é lá, agora ele tem alguns óculos. Mas a proparoxítona não faz muita diferença na minha vida ainda. Mas eu colocaria finanças antes da gramática, tem a ver com a vida. Por exemplo, alguém que não sabe gramática, mas sabe finanças tem muito mais poder do que quem sabe gramática. Quer dizer, não tô, como é que fala? Colocando numa posição de quem sabe gramática. Você faz livros de gramática, você é muito bem-vindo no nosso podcast. Acredito que você tá ouvindo outras coisas, tipo o nono concerto de Beethoven. É como eu penso alguém que faz gramática. Mas eu penso que isso vem muito antes, então a gente tem que ter paciência e não chegar no ponto de é difícil demais, deixa quieto, deixa pra lá. A gente se interessa por tanto assunto e tem tanta coisa boa, tem um canal de vocês, segue lá, como é que é? Divulga aí. Amor, eu tenho um plano, né? Tanto no YouTube, Instagram, é isso, né? YouTube, Instagram, Facebook, nosso site, amorotenhoplano.com.br. A ideia é justamente essa, a gente divulgar conceitos básicos, conceitos simples,
com uma linguagem acessível para que todas as pessoas saibam o básico e elas consigam saber. Tipo, qual que seria o básico das finanças? Primeira coisa, que a gente fez uma pesquisa lá, você viu lá quantas pessoas estão endividadas? 60% da população economicamente ativa. 60% da população econômica ativa está endividada. O que isso quer dizer? Que 60% das pessoas não conseguem ganhar mais do que gastam, né? Ou por ou motivo ABC, tomaram algum empréstimo. Não é nem que não consegue ganhar mais do que gasta. Conseguiu fazer dívidas, estar com o nome sujo. Muito mais gente do que isso gasta mais do que ganha, mas ainda consegue ficar naquele... Vai rebolando, vai barrigando e não sei como é. Rebolation. Não sei como é. Já diz Esse rebolation. a sua frase de entrada, né? Como foi sair disso, Léo? Foi... Como você adquiriu? Qual foi a... Não, foi assim. Eu, com 16 anos, eu entrei no estágio, numa faculdade aqui em Ribeirão Preto. Aí eu ganhava R$ 234,50. Eu ganhava um cheque. Achava o máximo, cheque. E o logo da empresa. Aí tinha que descontar, né? Aí tinha que descontar. Eu não tinha conta, tinha que pedir emprestada, uma conta de alguém pra descontar. Aí eu fiz 18, fiz a conta num banco, que eu não gosto mais dele. Nunca mais eu quero entrar naquela agência. Quer falar qual é, Vitor? Não sei, a Caixa, o Banco do Brasil? Não, Santander. Santander. Ah, maldito. O Santander, né? Aí eu fiz 18 anos Posso falar que eu não sou muito fã dele também, não. e eu sou um cara que eu sou um bom trabalhador. Então eu ganhei a promoção lá. Santander é um banco privado que parece banco público, de ruim, assim, né? É ruim. Eu acho que... É? O Banco do Brasil, por exemplo, funciona muito melhor que ele, mas continua o... Eu gosto de fintech mesmo. Aí eu fiz 18, me registraram, meu salário foi de R$ 234 para R$ 1.400. Tô rico, irmão. Estourei. Tô rico. Eu comprei kimono, eu comprei ações do McDonald's, via hambúrguer. Aí, cara, em 4 meses eu usei cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal. Entra o erro que tudo. acontece com todos os brasileiros que fazem dívida. Quando você começa a ganhar mais, automaticamente o banco sabe disso, ele tem lá o seu olerite e ele te dá automaticamente crédito. E aí a gente em nenhum momento, até essa fase da vida, vamos lá, Balu com novinho, 16 anos, nunca tinha aprendido nada sobre finanças. Não. E aí ele recebeu o cheque especial, que é um presente grego. Não, e eu tava quando eu tive essa promoção e esses 18 anos, foi na época que o Brasil tava com crédito, assim, a rodo. Então, com 18 anos, e como o banco tinha uma parceria com a empresa, muito forte, tinha uma agência dentro da empresa e tudo mais, me deram de cheque especial R$2.000 na virada, mais 5 mil de cartão de crédito. Nossa, com 18 anos de idade, o salário de R$1.400. E tipo assim, ó, imagina o seguinte, novembro, dezembro, janeiro, trabalhando como estagiário, aí virou meu contrato, então assim, cara, não deu nem tempo pra fazer aquele período que normalmente o banco espera. Não, cara, já me deram, assim, me deram cheque. Te deram um pote de nitroglicerina pra você com um rali. E cara, eu vou falar pra você, era uma criança com um monte de dinheiro, achando que aquele dinheiro era meu, gastando, velho. Paguei coisa pra amigo, quem é de Ribeirão Preto e lembra do bar Jordiano? É, claro. Sim. Paguei várias contas lá. Idiota. Otário. E, cara, eu consegui quitar essa dívida com 22. Você se endividou com quantos anos? Com 18, com 4 anos. 4 anos, peito. Foi quanto mesmo? 4 anos. O banco me ligava e já falava assim, irmão, vamos trocar uma ideia. Vamos bater um papo, eu não vou pagar agora. Eu já ia pra uma conversa, porque eu já não... Eu falava, velho, não tem de onde tirar. Porque... E vai crescendo, né, essa parada dos juros e tudo mais. E vai dando um desespero. Eu aprendi muito, cara. Hoje, graças a Deus, eu tive que assumir, por exemplo, o uso de cartão de crédito. A gente não faz uso de cartão de crédito em casa. A gente aprendeu. Mas olha só que louco, por exemplo, eu tenho o aplicativo do Santander, né? Ele tem todas as informações que ele precisa para, por exemplo, me dar um push, né? Quando eu abro lá o aplicativo, ele me dá um push do tipo, né? Ah, se Leonardo Tamburus aumentou sua renda em tanto e tem tanto saldo em conta, eu vou dar uma oferta para esse cara de essa linha de crédito. Ou ele simplesmente vai aumentando o seu limite. Tipo, olha, agora você pode comprar um pouquinho mais. E vai aumentando então, a sua assim, possibilidade de rombo.
Você dá todas as informações, né, pro cara do outro lado saber exatamente a proposta que ele precisa fazer pra você. O que me deixa triste é, tipo assim, por exemplo, o caso do Balu é muito o de toda a população brasileira. O primeiro contato que o cara tem com finanças já é quando ele tá trabalhando e que ele já tem a oportunidade de gastar mais do que ele ganha. Então, até então, a gente não tem o hábito de falar sobre dinheiro em casa, com o pai, com um amigo, com um cônjuge, não existe esse hábito, sabe, de falar sobre dinheiro. Ninguém fala numa mesa de boteco sobre investimento. E, meu, é um assunto irado de falar numa mesa de boteco, entendeu? Só que a gente não fala. Então, o primeiro contato que o cara vai ter com dinheiro é quando ele já começa já começa com a informação do lado errado, entendeu? Não é do lado de quem quer que ele poupe, é do lado de quem quer que ele se endivide. Então, assim, talvez o primeiro grande erro que a gente comete aí com essa deseducação brasileira e financeira é quem é o teu primeiro contato com as finanças? É o banco? Tá errado. E uma visão consumista também que a gente tem. O brasileiro assistidor de novela vê dentro de casa aquele exemplo, né? O rico naquela mesa gigante. Café da manhã delícia. Senta numa ponta, o marido, cara de bravo. Senta na outra ponta, a esposa. Fala nada. Aquela mesa incrível que eu nunca vi em hotel na minha vida. Muita comida para duas pessoas. Né? Para o gordinho, né? Olha essas coisas. A empregada, gente boa, fica só espiando, né? O que a dona Máxima vai discutir com o seu Abelardo. E aí eles estão ali comendo, né? Pega uma fatia do melão. Você fica lá, discute. Aí o filhinho chega pra mostrar um negócio pro pai. E eu não tô dizendo que isso não acontece, tá? Mas assim, geralmente é essa cena. E aí a empregada, gente boa, falei, não sei o que, né? Tipo, dá aquele alívio cômico. Corta a cena. E vai pra casa do pobre. Né? Nada contra também pessoal que é pobre, até porque eu não sou rico. Então, tamo junto. Eu já falei isso em outro vídeo, né? Eu lembro que um dos dias que eu descobri que eu era pobre, o dia que eu abri meu armário tinha 3 camisetas, eu achava que era normal. Meu amigo falou, cadê o resto? Mas que resto? Tipo, só tinha 3. Não é pra você ter dó de mim, não. É só pra... Foi uma epifania. Eu falei, nossa, era pra ter mais. Mas corta pra cena da família pobre, o bloquinho muito feliz, churrasco, alegria e tal. Terminou essa cena, vai pro intervalo e faz assim, só amanhã você compra TV de 2000, não sei quanto, por não sei quanto, repetindo, TV de não sei quanto, é só amanhã. E aí fica aquele negócio de essa deseducação, que nem o Matheus fala, ela é proposital mesmo. Começa desde pequenininho, vendo o cara lá e o Silvio Santos falando da casa própria e o peão do baú e aquela coisa toda, né, de que você ganhar dinheiro é ruim e que você tem que, sabe, é um negócio que realmente não... O problema seria, se a gente só não fosse educado era uma coisa, mas a gente é deseducado também. O negócio colabora para eu ser consumista e aí acontece o que a tia me falou, que eu acho que é muito legal o que eles fazem, eles podem até falar um pouquinho mais disso, eu descobri isso depois. E o Matheus e eu, nós tivemos acesso à informação, porque a gente trabalhava com toda clareza, eu posso falar isso, na melhor área do banco, uma das melhores áreas do banco. Porque se você for perguntar sobre investimento para muitos gerentes, eles não sabem, eles são vendedores e cumpridores de tarefa, eles não sabem investir. Eu tô falando isso porque quando eu entrei eu não sabia, e eu demorei para descobrir. Vou te falar que eu comecei a me interessar mais muito graças ao próprio Matheus, que estudava, que tinha feito uma certificação lá, pesadona. E aí eu fui, caramba, mas tem mais coisas. E ele me falava que algumas coisas eram ruins. Ele mostrou quanto ele tava puto de ter investido na CAP. E eu fui vendo os spreads que a gente cobrava dos clientes. Eles, enfim, não é esse o ponto. Mas até a gente ali dentro não sabe. Muita gente ali não sabe dessas questões. E tem coisas que já são internas, verdades internas. Então, subiu o salário. Eu fiz a mesma coisa no banco, gente. Quando eu saí de estagiário de R$2.000 do estágio para 5 mil no banco, ainda mais um vale lá de 1.000, não sei quanto, e participação nos lucros de 30 mil por ano, eu fui tão rico. Então eu e o Matheus, a gente morava em São Paulo, cara, não tinha limite, no limits. Saía, tinha vezes que a gente saía, a gente gastava R$1.000. O Matheus sentia mais dor do que eu. Só que a gente tava junto ali, velho, e beleza, mas tinha vezes que a gente gastava, eu falava assim, cara, isso é totalmente incabível pra mim hoje, levando a realidade do que eu ganho hoje. E
Que é mais do que eu ganhava naquela época. Você ganha um pouquinho mais consciente. Mas a gente sobe o padrão de vida muito rápido, mas pelo desejo que a gente tem de ter as coisas. E aí você descobre o minimalismo e, enfim, eu acho que leva tempo também. Tem uma coisa da juventude, de não ter tido coisas, mas desse lance do consumismo. Então, eu vejo isso muito legal em vocês, que vocês são... Lógico, todo mundo tem vontade de ter coisas, mas eu acho que a Tiana até falou que ela trabalha muito isso antes no curso que ela dá, que não tem nem a ver com dinheiro, tem a ver com mentalidade, né? Eu acho que a gente já falou seu primeiro inimigo aí, que são as instituições financeiras. Eu acho que o segundo inimigo seria o marketing como um todo. Porque o que acontece? As pessoas, no geral, todas as pessoas, elas possuem inseguranças, né? Talvez inseguranças com o corpo, inseguranças, autoestima, falta de status. Então, o sistema, o capitalismo, né? Ele acaba por encontrar quais são as suas faltas, as suas necessidades, e ele vai socar um produto exatamente para tentar, talvez, suprir isso. Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, um cara, ele tem uma autoestima baixa, e aí, de repente, ele fala assim, porra, eu precisava, sair com as menininhas, velho, eu quero pegar umas menininhas, moleque adolescente. O que acontece? O marketing posiciona que, se você tiver um carrão pá, né, daquela marca, daquele status, daquele jeito, tipo, você não precisa falar nada, velho. As minas vão pular pra dentro do seu carro. Então, não necessariamente que aquilo vai acontecer de verdade, mas ele compra com o intuito do tipo, cara, eu quero pegar as menininhas. Se eu comprar aquele carro, eu posso comprar um carro de 10 mil. Se eu comprar um carro de 70 mil, pô, é garantido que eu vou pegar as menininhas. Então isso acontece de várias formas, ou por exemplo... Em N aspectos, com vários aspectos da nossa vida. Maquiagem. Então assim, tá sempre esbarrando na o marketing, aceitação. ele é genial em mapear as nossas fraquezas e vender o produto que vai suprir essa fraqueza. Só que aí não só vender o produto que supra a fraqueza, mas também que te eleve a outro nível, né? Então quando você compra, por exemplo, maquiagem, você não tá comprando maquiagem, você tá comprando autoestima. Quando você compra um carro, você não tá comprando um carro, você tá comprando poder, você tá comprando status. A gente tem que entender que quando a gente compra as coisas, a gente não tá comprando essas coisas, a gente tá comprando coisas que vêm com elas. Quando você compra uma garrafa de Coca-Cola, você não tá tomando Coca-Cola, velho. Qual que é o slogan da Coca-Cola? Abra a felicidade que tem aqui. Então ninguém tá vendendo água com gás e açúcar, a gente tá vendendo felicidade, porra. Parece que no Natal, velho, se não tiver uma garrafa de Coca em cima da mesa, o Natal vai ser menos feliz. Menos o David vende móveis. Quem assistiu o episódio anterior vai entender. Brincadeira, David, eu te amo. Vocês falaram um negócio que eu tô aqui pensando nas pressões sociais, né? Que além do... É culpa do Marcelo. Ele que faz essas coisas, fica vendendo coisas pros outros, o Isaías, mas, tudo assim, do marketing. Deixa eu falar, o marketing não é ruim, entendeu? Porque quando você estuda marketing, você começa a entender isso pra você começar a se proteger. É bom. Posso falar um negócio? Pode falar. Porque isso daí puxou... Eu tive uma experiência quando eu definitivamente comecei a trabalhar, principalmente entrando na parte de pesquisa comportamental. Quando você precisa convencer os outros a gastar, Isaías, é isso? É bem tipo isso daí. Cara, eu entrei numa crise, porque eu fui trabalhar num lugar perto do Ribeirão Shopping, eu ia todo dia almoçar no shopping, eu ficava andando pelos corredores e observando, gente, olha esse tanto de marca, cada uma andando o seu jeito pra burlar a cabeça dos caras e fazer eles gastar e se ferrar e tal. E aí eu fiquei, gente do céu, será que é isso que eu quero pra minha vida? Ficar ajudando esse povo? Manipulador. Até que eu entendi que era assim, era o que eu queria, só que fazendo de uma forma mais ética possível, né? É que a gente pensa assim, a marca ela não é má. Ela quer... Ela dá o ponto atenção. de vista dela. Não existe o certo e errado, existe o seu ponto de vista. E aí entra numa coisa que o Marcelo trouxe no episódio passado, que eu achei sensacional, que foi, tipo, não adianta eu simplesmente falar, tal pessoa tá sendo um golpista, ou o banco tá se aproveitando. Não, ele tá pegando o sonho americano do indivíduo que é completamente desinformado e ele sabe disso, e tá oferecendo um negócio que é bom pra ele. Né? Ele não tá cometendo um crime, é diferente de um cara que é querendo ou não, a marca tá realizando o que ela propõe. Então, se ela tá te prometendo autoestima, ela te dá autoestima. Quem tem que ser capaz de equilibrar a forma como vai consumir isso
é a gente. E a gente, com o nosso consumo, é que vai direcionar o comportamento das marcas. Porque se uma marca vende uma coisa que é esdrúxula demais, que é marca que é caro demais, e a gente não consome, ela quebra e ela para de existir. Então, a gente, com o consumo, consegue direcionar o mercado para criar marcas que sejam mais conscientes em relação a tudo. Então, eu acho que isso até é uma tendência. Se você pega a galera mais jovenzinha, né, qual a geração de agora? Z? Eles são bem mais conscientes, por exemplo, do que a gente, que é Y, tipo, na hora de consumir marcas que tenham, aliás, propósitos superiores a simplesmente só vender, entendeu? Tipo sustentabilidade. Tipo, você compra uma camiseta e salva um golfinho. Tipo isso. E tá se tornando cada vez mais real, né? Acho que a única tendência que atravessou a pandemia foi a de tudo ter um consumo consciente e ser sustentável de alguma forma. E tá caindo até no mercado financeiro também. Tem a ver com minimalismo, né? Ele não é minimalismo não tem a ver com roupa só. É um movimento. Então, todas essas reflexões que a gente traz dentro do Amor Eu Tenho um Plano vieram de vivências nossas, né? Nos últimos 5 anos e meio, a gente saiu de uma posição de empregado, resolveu empreender, teve um sucesso financeiro muito grande. E aí o que aconteceu? Da noite pro dia, em questão de 2 anos, eu comecei a ganhar o que eu ganhava por ano no banco, eu comecei a ganhar por mês. A partir desse momento, eu vivi vários sonhos que eu tinha. Carrão, viagens, etc. E foi muito bom. Então, o que eu acho que, de alguma forma, você precisa fazer algumas cagadas na sua vida, né? Óbvio que a gente vai tentar minimizar o máximo. Não precisa, é normal. Mas acaba tipo assim, sabe aquela primeira vez, você nunca comeu brigadeiro, de alguma forma quando você... Dá pra reverter. Exato, é normal fazer isso, certo? Mas você não precisa. Não é tipo assim, porque você já tem consciente, não, vai lá, vai e erra pra você poder ficar mais consciente. Exato. Não. Vamos aqui fazer uma dívida. Ela quase bateu no Matheus. Faz parte você fazer alguns erros na sua vida, até para você entender o que faz sentido para você, o que realmente tem valor e o que não tem. E aí o que acontece? A partir daquele momento que eu tinha assim, cara, quanto mais dinheiro eu tiver, mais feliz eu vou ser. E eu comecei a escalar. E aí chegou no momento que eu falei assim, porra, velho, eu tô ganhando muita grana, eu tenho tudo. E aí aquilo, tipo, veio um rebote, porque eu falei assim, cara, e eu ainda não sou feliz, velho. Que merda. E aí, daí que veio o surgimento do Amor Eu Tenho um Plano, essa e outras coisas, porque eu falei assim, cara, existem coisas que me fazem feliz. Algumas custam dinheiro, outras não. Mas a maioria das coisas que me trazem felicidade são de graça ou às vezes muito barato. E aí veio numa desconstrução do tipo, cara, quais são as coisas que realmente me fazem feliz? E uma das coisas que é a coisa que mais me faz feliz, e é o que a gente defende no Amor Eu Tenho um Plano, é a liberdade. Nada me faz mais feliz do que ser livre. Livre, o que é o livre? Tipo, ninguém manda em mim, a sociedade não manda em mim, o meu chefe não manda em mim, os meus pais não mandam em mim, entendeu? Quanto mais liberdade eu tenho, mais feliz eu sou. E aí a gente descobriu um movimento chamado Movimento FIRE, que é um movimento que já acontece nos Estados Unidos, onde as pessoas, elas têm um estilo de vida mais tranquilo, né? Frugal. Um estilo de vida mais minimalista. Peraí. Frugal. Vamos falar mais dessa palavra. Frugalidade. 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 Como é que é? Frugalidade. Boa. Hashtag frugalidade. Esse perfume que você tá usando tem um cheiro mais frugal. É assim que usa essa palavra. Ou tipo, muito comum, você vai pedir o lanche, põe aquela essência de frugal aí. Vamos ficar bem. A frugalidade tem a ver com a suficiência. O quanto que é o suficiente pra você, pra alguma coisa. Então, estou tomando água. Quanto de água é suficiente? Estou comendo. Quanto de comida é o suficiente? Vou ter coisas na minha casa. Quantas coisas são suficientes? A gente sempre pensa no nível de máximo, né? Imagina o máximo de coisas cabendo dentro da sua casa. Imagina isso, assim, tipo, caixas. O máximo é uma coisa. Agora, o suficiente para você viver bem é totalmente diferente. E você trazer esse conceito para todos os aspectos da sua vida. Principalmente nesse caso daí, o financeiro. Né, e de materiais. Então, o FIRE, ele prega muito isso, do tipo, quanto que você precisa para que você tenha dinheiro suficiente, para que dinheiro não seja mais a régua que direciona a sua vida. Você consiga ter tempo para poder pensar em outras coisas.
E aí, olha só que louco, você chegar num ponto da sua vida que você determina, cara, se eu tiver X reais por mês, isso pra mim é o suficiente. E aí, o que acontece? O que eu faço a mais desse valor, eu começo a economizar pro meu futuro, começo a investir, e vai chegar num ponto que eu vou colocar os juros compostos a meu favor, e esse dinheiro que está rendendo lá no banco, nas aplicações financeiras, o que acontece? Ela está pagando o meu custo de vida. Então eu posso chegar num ponto que eu não precise mais trabalhar por grana, que eu não precise tomar decisões em relação à parte financeira. E aí o que para mim é a maior liberdade do que, cara, eu não preciso orientar a minha vida para o dinheiro. Eu consigo fazer coisas que eu amo, o meu hobby, a minha paixão, as coisas que me dê vontade, e se eu for ganhar um dinheiro com isso, amém. Mas é um a mais. E aí a gente começou a trazer esse movimento, o movimento FIRE, um movimento que surgiu lá nos Estados Unidos, a gente está trazendo no Brasil e está espalhando aí porque muitas pessoas elas não sabem que talvez elas possam viver das economias delas e dos juros. Eu queria falar que o Marcelo podia falar. Tô aprendendo essas palavras aí. Me dá um suco frugal. Parece muito brutal. Mas tem a ver com fruto, né? Até abri aqui no dicionário para aprender mais um pouco sobre isso. Você abriu aí a palavra? Abri. Ó a voz da experiência. Frugal, não é? É isso? Isso. Que se alimenta de frutos, concernente a frutos. Aí eu não entendi mais nada. Bom, Frugalidade. Aí eu não entendi mais nada. poupador econômico prudente ou econômico no uso de recursos de consumo. Eu acho que o grande chave disso que você trouxe, foi legal para mim, é entender o que é necessário para mim ou para minha família. Eu vejo que o problema ainda está nessa questão de mentalidade, né? Porque é vergonha ser pobre e a partir daí ter pouco, parece que eu sou pobre. E aí eu passo vergonha. Lembrei quando vocês falavam do Caco Antibes, não sei se vocês chegaram a conhecer esse cara. Que tudo pra ele não basta ser pobre, tem que fazer isso. Não basta ser pobre, tem que passar o pulso na revistinha da Avon, né? Não basta ser pobre, tem que ir no restaurante e falar arroz e feijão eu como em casa. Então eu acho que isso tudo vai formando uma mentalidade que a gente precisa ser rico. E ser rico está atrelado a acumular coisas. Então esse movimento tá vindo ao contrário disso, né? E o que a gente pode fazer para contrabalancear aí essa mentalidade que está sendo disseminada há décadas, talvez há milênios, né, na nossa sociedade, em especial no povo brasileiro? Porque a gente encontra muitos outros países, a cultura é diferente. Não é o minimalismo, mas não é o consumismo também. Não é eu não ter nada, que é legal, ou seja, não posso consumir porque eu gero lixo. Tipo índio. Nem ser índio. Mas eu sinto assim, o que está me agradando desse papo é, vocês estão com uma ação, um movimento de trazer conhecimento. Isso gera cultura, e a gente já falou aqui que cultura demora muito tempo para mudar. O que a gente pode fazer, até como grupo aqui, como canal, né, para poder promover isso? Eu acho que a partir daí, essa sensação de liberdade pode te deixar mais criativo, mais produtivo, melhorar suas relações, melhorar sua saúde mental, melhorar sua saúde física até, né? O que você já tem visto e como é? Fala mais sobre esse movimento, o que a gente pode já pôr em prática? Eu tenho um mentor meu que ele se chama Jim Rohn, né? E ele fala assim, tem uns áudios dele que ele fala assim, cara, eu não fico pensando o que o meu país pode fazer por mim, né? Eu penso o que eu posso fazer pelo meu país. Não perguntem. Não perguntem. Vitão. John Kennedy disse. E foi uma frase do John Kennedy também, né? Foi um John Kennedy. Então, o que eu fico pensando? Eu falo assim, cara, eu não sei se eu posso mudar a cultura do país, né? Vai demorar muito tempo e talvez eu vá antes de que isso aconteça. Mas eu posso mudar a cultura de algumas pessoas ao meu redor. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a juntar pessoas que pensam da mesma forma. E aí eu me achava um alien, porque eu falava assim, velho, só eu acredito nessas paradas, né?
Eu tinha vários amigos que, sei lá, o cara fez nos últimos anos aí 2, 3, 6 milhões. E ele virou pra mim e falou assim, cara, eu fiz 6 milhões nos últimos 5 anos e eu não faço ideia de onde tá esse milhão, tipo, hoje. E aí eu pensei assim, cara, esse cara tá sendo fruto do meio. Ele gastou dinheiro no mercado financeiro, socou dinheiro no marketing, comprou uma lancha, comprou um Mas carrão, qual o modelo da lancha? uma mansão, e aí aquele dinheiro se foi. E aí, cara, o que eu comecei a perceber? Que se eu colocasse esse conhecimento pra fora e disseminasse esse conhecimento, naturalmente as pessoas viriam até mim, sabe? Tipo, sei lá, igual fazer um jardim, né? Você coloca várias flores lá cara, as abelhas que gostam do... Borboletas. Mário Quintana disse borboletas. Borboletas. As borboletas, as abelhas que gostam daquele tipo de flor vão chegar perto. Então o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer esse movimento. Então, primeiro, a gente está disseminando esse conteúdo através das mídias sociais, né? Um conteúdo gratuito. E outra coisa, a gente já começou também a mapear pessoas que vivem disso. Você sabia que existem pessoas que já chegaram lá no FIRE, né? Pessoas que vivem de juros. Então, por exemplo, essa semana a gente conversou com o André, né? Ele tem um blog, como é que chama o blog? Viagem Lenta. Faz 10 anos que esse cara vive de juros, pô. Ele tem, se não me engano, 47, né? Então, milhões ou anos? 47 milhões ou 47 anos? E aí, com 47 anos. Então, desde os 37, ele vive de renda, pô. E aí você vê a tranquilidade de um cara que vive de renda. Que tipo assim, cara, a vida dele é tranquila. Ele pode escolher o que ele pode fazer. Ele tem tempo. Mas antes de eu saber quanto eu preciso juntar, eu preciso saber quanto que eu preciso para viver. É isso, né? Essa é a conta primeiro. O que é importante para mim e o quanto que eu custo. É aquela conta que vocês já me ensinaram, mas se vocês quiserem ensinar pro pessoal aqui, e vou até dar um incentivo aqui. Faço uns hacks para as pessoas verem como é que elas podem poupar mais ou ganhar mais, para ajudar nisso, sabe? Coisas básicas assim, simples, às vezes em negociação, ou aluguel, coisa que ela não precisa comprar, que ela pode alugar, ou, sabe? Coisas desse tipo assim. Então vamos lá. Primeiro, como é que a gente faz o cálculo da sua vida de renda? A gente considera hoje que com você... Vamos lá, muitos conceitos, mas muita calma nessa hora, vamos tentar. E se não der certo hoje, segue eles. Entendeu? Eles têm e vários. Outra, a gente faz a parte 2, parte 3. E eles têm. Sem crise. Eles têm vários programas. Manda pergunta pra gente ou pra eles. Mas se não der, calma. Você vai seguindo. Muita calma nessa hora. A questão é assim: você consegue juntar um patrimônio ao longo da sua vida. E esse patrimônio vai render um dinheiro que paga todas as suas contas. Isso você tem falando palavras muito fáceis, você tem um dinheirão aplicado e esse dinheirão faz filhinho e você vive dos filhinhos. O dinheirão fica lá. É isso. Quanto que você precisa ter de dinheirão? É o teu custo de vida vezes 300, para facilitar para qualquer pessoa conseguir fazer essa conta. Então, se você gasta aí hoje R$1.000 para viver, multiplica por 300. Por mês você tá falando, mensal. Aqui deu 8 bi, é isso mesmo? Nossa, que custo de vida alto, meu amigo. Dois adolescentes. É muito bolo de milho. E dá-lhe bolo de milho. Então, se você vive com R$1.000, vezes 300 são Faz aí 300 todo mil mundo. reais. Faz aí todo mundo. A gente já sabe. Mas é custo de vida, não é lazer, essas coisas não. Não, isso entra Não, porque tem aquela. Não, sim. Sem lazer. Não, calma, mas é porque tem aquela divisão lá que a gente vê: 70, 10, 10, 60. Não, 70, 10, 10. Quanto você 60, pagar 20, pra 20. você viver um mês da sua vida? Meu mês, mas Mês. o mês que eu gostaria. Não é o dos sonhos, é o de hoje. É o de hoje. Com o lazer, com o iFood, com a farmácia. Entendeu? É que o de hoje tá ruim, eu queria um pouquinho melhor. Não, mas o FIRE... Então, existem dois momentos. Existe um momento que você paga os custos de vida e existe um momento que você atinge... Não, hoje. Considera aí abril, mês passado. Tá bom. No último podcast, o Vitão pediu R$50. Você tá precisando de dinheiro, velho? A gente vai começar a colocar um apoia-se nesse podcast pra você ajudar a gente. Isso. Pelo menos investir no podcast pra você ouvir o áudio melhor. Exatamente. Mas vamos fazer. Faz a conta aí na sua casa. Eu vou fazer aqui. Não olha o meu não, hein? Deixa eu ver aqui. Que daí todo mundo Vai saber dar um tantinho. Aí é aquela máxima, né? Você tem a ideia, acontece umas paradas ali e pronto, você fica... O aumento do Matheus são 3 milhões. A gente precisa juntar 3 milhões pra poder pagar nosso custo de vida. Então, só que a gente quer juntar só os 3? Não, a gente quer um pouquinho mais porque a gente quer uma vida mais gordinha.
Então a gente tá aí, a gente está nesse rumo do FIRE já faz 5 anos, que a gente poupa com esse objetivo, e a nossa meta é conseguir chegar nesse valor até os 39 anos. Para que aos 40 a gente nunca mais precisa trabalhar por dinheiro. O nosso intuito não é parar de trabalhar, e que isso fique bem claro, mas a gente desvincular o trabalho do dinheiro. Na verdade, a gente quer trabalhar fazendo dinheiro, mas que o dinheiro não seja a régua, né, do processo de tomada de decisão. Isso é uma coisa que você, brasileiro, precisa tirar da sua cabeça. Não fazer nada. Que mania que as pessoas têm de não fazer nada. Eu tenho um jeito de ganhar um dinheiro de não fazendo nada. Que coisa é essa de não fazer nada? Tem que fazer as coisas. Mas é porque trabalha com dinheiro. Então ele fica a vida inteira fazendo o que ele odeia. E aí, quando chega no fim da vida, ele não quer fazer nada mesmo, velho. Porque fez só o que odeia. Estatisticamente, isso são números reais. 90% dos brasileiros odeiam o próprio trabalho. Quanto? 90%. Eles não fazem o que gostam. Odeiam. Tipo assim, o único motivo que faz as pessoas levantarem de manhã pra ir trabalhar é dinheiro. Então, assim, é triste, mas eu tenho um pouco de dó, né? Porque, assim, eu gosto hoje do que eu faço, mas eu demorei pra conseguir chegar a gostar do que eu faço. Houve um dia que eu também não gostava. A grande questão é, por que a gente se acomoda a não gostar do que a gente faz e não busca coisas melhores na vida, né? É muito louco como eu tava procurando algumas coisas aqui enquanto a gente tava conversando. 2 dos 3 países com maior IDH do mundo são os países que mais têm educação financeira desde a pré-escola, que é a Noruega e a Suécia. Que são monarquias? Obrigado por me lembrar, viu? Mas são mesmo. Então, o que acontece? A partir do momento que eu sou mais inteligente financeiramente, eu coloco o dinheiro para trabalhar por mim. E isso compra o bem mais precioso do mundo. O bem mais precioso do mundo não é ouro, não é prata, não é dinheiro, não é petróleo, é tempo. Porque o tempo, pro cara que é bilionário, bicho, ele pode ter o dinheiro que ele for, ele não vai comprar mais tempo. Ele tem a mesma quantidade de tempo que você e que eu. Então o que acontece? Cara, quando você tem uma renda que você não precisa mais se preocupar com grana, você libera a tua mente para pensar em outras coisas. Então imagine isso, uma sociedade que não focasse no curto prazo em ganhar dinheiro e que pudesse ter mais tempo para focar em coisas mais importantes que o dinheiro. Falando nisso, né, vocês assistiram o documentário do Bill Gates? Sim. Em que ele usa o tempo dele, porque vamos combinar que o cara já atingiu o FIRE ali com uns 6 meses de Microsoft. E ele usa o tempo dele hoje pra resolver grandes problemas do mundo. Isso é o FIRE, gente. Tipo assim, isso é você não se preocupar mais com dinheiro e você se preocupar com grandes mudanças no mundo. E muito legal que... Elite, água e... Então, ele tá atrás do saneamento, é. né? E aí você vê que ele tem muito dinheiro e ele não consegue resolver o problema do saneamento assim. Ele precisa de apoio. É muito doido, porque você vê o Bill Gates indo atrás dos caras pra pedir dinheiro, velho. Do tipo assim, cara, mundo, vamos ajudar, vamos se juntar. Então... Você vê como que não é a escadinha final, né? É, que é meio normal pra eles, né? Fazer essas coisas. Ô, tô a 30 bi aí pro teu projeto. Ele já recuperou, né, cara? O valor da fortuna dele já tá em 69 bilhões. E ele fez uma live tomando Coca-Cola, filha da... Ele toma todo dia Coca-Cola. Não, mas ele fez a live tomando Coca-Cola e ele é muito engraçado, velho. Lógico. Lógico. Não, mas era água. Esses velhos têm superpoder, eles são reptilianos. Eles tomam picolé, Coca-Cola... Não, peraí, Victor, agora você trouxe um assunto sério pra bancada. Ele é um reptiliano. Por favor, estude mais, você que tá me ouvindo. Isso, Rainha Elizabeth também é reptiliana. Eu fiquei uma vez vendo esse negócio de reptiliano e é engraçado, não, porque... São répteis. Não faz sentido nenhum. Parece um vilão do He-Man. Mas cara, eu fiquei algumas horas assistindo isso aí, porque é muito bom, assim, não faz sentido nenhum, mas é engraçado. E os caras têm um português muito ruim. O cara fica falando assim, muitas das vezes, né, toda hora. Illuminatis, reptiliano. Cara, é muito legal onde a mente humana pode ir. Mas mudamos de assunto. Não, a gente fez esse parênteses porque é um assunto. Warren Buffett, né? Bill Gates, ela tá falando do Bill Gates, é isso aí, voltamos. A melhor parte pra mim do documentário é a semaninha do Bill Gates na cabana. Melhor parte. Com livrinhos na sacolinha. Ele declara que ele é reptiliano nessa parte? Não, mas ele é, a gente sabe. Mas fora do Bill Gates, na realidade brasileira, 60% você falou estão endividados. Muito bom.
não dá para se projetar nessa realidade de Bill Gates, ok? O que a gente pode fazer, e eu sei que vocês têm uns feitiços aí, que eu já ouvi falar, que vocês viraram a vida de algumas pessoas. Porque acho que a primeira fase do brasileiro agora é, eu preciso começar de algum lugar. Não posso falar de investimento, não posso falar de viver de renda, não posso falar dos 8 bilhões aplicados para não trabalhar mais. Qual seria o primeiro passo, ou o segundo, ou o terceiro? O que a gente pode avançar? É muito mais fácil você controlar o que sai do que o que entra no seu bolso. E a gente foca 100% no que entra, e quero ganhar mais, e a gente não se preocupa com o que sai. Então, assim, é muito comum você ver gente que não tem muito dinheiro desvalorizando o dinheiro. Tipo, sabe, desvaloriza a moeda, desvaloriza o dinheiro mesmo no dia a dia. Então, o primeiro cuidado, né, que a gente tem que ter é conseguir garantir que a gente gaste menos do que a gente ganha. E isso requer um controle mensal. Né? Você precisa controlar mensalmente o que está acontecendo com o seu dinheiro, porque quem não mede, não controla. Então a gente precisa medir. Você não precisa medir para sempre, mas você precisa ter uma boa noção durante o período da sua vida para você conseguir direcionar. Eu falo assim, que anotar não adianta tanto, né? Você não precisa anotar gasto, você precisa conseguir pensar daqui pra frente. Todo mundo fala que a gente tem que andar com um livrinho anotando as coisas, Tiane. Você concorda com isso aí? Você precisa fazer isso durante 3 meses da sua vida e nunca mais. Tipo, você vai fazer isso pra você poder ter uma base. Mas qual que é o objetivo disso? O objetivo é você olhar pra isso e falar assim, que saco, eu gastei R$2.000 com o mercado durante a quarentena. É muito dinheiro, não é possível. Porque tem gente que vai no mercado todo dia. E quem vai no mercado todo dia gasta R$2.000. Não sabe que gasta isso, mas gasta. Porque cada ida no mercado dá 40, Você 50, 60 anota reais. durante 3 meses para descobrir o seu teto de gastos. Quanto que você historicamente gasta e se perguntar, é isso que eu quero continuar gastando? Quero gastar menos ou quero gastar mais? E aí você conseguir planejar o teu próximo mês. Dado que, vamos lá, gasto R$500 no mercado, quero baixar para 450, o que eu posso fazer para garantir que no próximo mês eu gaste R$450? Então, a grande tecnologia das finanças pessoais é criar um teto de gastos e criar mecanismos para cumprir esse teto de gastos. No mercado, por exemplo, você quer gastar R$450, o que você pode fazer? Vou 3 vezes no mês no mercado com um teto de R$150 e não vou passar desse teto. Pronto, a mágica acontece. Eu fiz isso esses dias da quarentena, onde eu fiz um teto pra gente sobre comida. Eu falei, o máximo que eu posso gastar por dia é R$50. Mas assim, um teto na minha cabeça, eu não anotei. E é engraçado, porque toda vez que eu faço as contas, quando eu gastei mais que 100, por exemplo, mais que 50, eu gastei 100, automaticamente na minha cabeça, no outro dia... Aí que acontece? Eu vou gastar menos, entendeu? Mas faz sentido isso que você tá falando. Eu lembrei disso porque aí o que eu faço no outro dia? No outro dia, como aquela banana que ia ficar preta, né, que a gente não come, né, que você acaba pedindo comida no iFood, e realmente faz sentido. Mas foi uma besteira que eu fiz e faz sentido o que você tá falando. Só o fato de controlar o teto de gasto já faz você cortar custos. E aí, Só o fato de ter consciência de quanto você gasta em cada coisa já faz você cortar. Porque você não é alguém que tá te falando, olha, você gasta muito com o mercado. Não, é você se julgando. Você tem que ter essa capacidade de olhar pra quanto você tá gastando nas coisas e falar, peraí, é muito. Peraí, por exemplo, quando você pega soma todas as assinaturas, a gente é muita dessa geração, vai assinando. Chega no final, você tá assinando R$400 de coisas. De Drive, de YouTube, disso, de A, B, C, D, Z, entendeu? Então aí você olha e fala assim, não quero gastar R$100 com isso, você corta o que é desnecessário e às vezes até aumenta o que você gosta mais, entendeu? Então isso é finanças inteligentes, você conseguir controlar aquilo que sai. Uma vez que você controla aquilo que sai, gente, automaticamente os seus gastos caem de 15% a 20%, só do fato de ter consciência. E aí depois você pode tomar decisões maiores. Outra coisa que a galera faz, assim, ela se pega num padrão de vida que ela hoje tem uma educação financeira, tem mais consciência. Ela 3 anos atrás não tinha. E ela 3 anos atrás fez uma dezenas, centenas de dívida pro eu dela do presente. E às vezes ela tem medo de refazer essas más escolhas. E a gente ajuda as pessoas nesse processo de refaça essas escolhas. Quais exemplos de mais escolhas? Por exemplo, vamos lá, é muito normal no Brasil financiar a casa em 30 anos aí. Minha Casa Minha Vida a gente financia. Só que a gente financia numa idade nova, em que a gente não tem dinheiro, não tem crédito, não tem condição nenhuma, financia uma casa num bairro simples, uma casa simples, sem estrutura nenhuma, durante 30 anos pagando super juros. Ruim. Você ouve o vizinho fazendo isso. Exato. E aí o que acontece passa 5, 6 anos, a pessoa tá presa naquela casa.
E ela, mas eu já paguei, já isso, já aquilo. Aí eu falo assim, não é porque há 7 anos atrás você fez uma má escolha que você tem que carregar essa má escolha por 30 anos da sua vida inteira. Então, olhar pra essa situação sua atual e falar assim, beleza, vou abrir mão das minhas más escolhas e vou refazer todo o meu padrão de vida pensando na cabeça que eu tenho hoje. Entende? Então, essa reformulação da sua vida financeira vai exigir talvez, assim, algumas atitudes mais drásticas no sentido de desfazer de financiamentos, por exemplo, entendeu? Acho que isso, assim, é a parte mais dolorida, assim, né? Dolorosa para as pessoas na hora das finanças. Então, para os nossos 64% dos ouvintes aqui, primeiro passo, fazer a macumba aí dos 3 meses de controle, ficar chateado pra caramba, descobrir que eu tô gastando em um monte de coisa que eu não deveria ter gasto, tomar a decisão de cortar nas áreas que eu tô decidindo cortar, e aí sobraram as dívidas. Como é que é? Negociar a dívida. Negociar a dívida. Liga no banco, o que faz? A gente, vamos lá, dívida com mais de 1 ano vira PDD no banco, né? O banco já considera a sua dívida que você não vai pagar. Então você consegue, depois de 12 meses, você tem um poder maior de negociação. Então, o que acontece se você tá aí no 11º mês, espera mês 2, entendeu? Pra você negociar, que você vai ter mais poder de negociação no banco. Então, a gente vai lá e negocia essas dívidas. Eu sou super a favor de pagar todas as dívidas, todas, 100%. Mas quando você espera aí 12 meses, você tem um poder maior. Então, negocia no banco e combina parcelas que caibam no seu bolso. Esse corte que você vai ter nas suas finanças, você pega essa sobra e não vai investir. Você primeiro paga as suas dívidas e depois você investe. Não existe Você não investidor devedor. Isso, Primeiro você tem que quitar as dívidas. Você não pode ser investidor e devedor ao mesmo tempo. Não são compatíveis. Né? Então você vai lá e paga as suas dívidas. Depois de pagar as suas dívidas, que demore 1, 2, 3, 4 anos, você faz uma reserva de emergência com essa sobra. Então vamos imaginar que você ganhe R$2.000 e você hoje gasta R$2.500. Você vai reduzir os R$2.500 para R$1.800. Esses R$200 que sobra, você vai direcionar para as dívidas, quitou as dívidas. Você vai direcionar para uma reserva de emergência, porque vamos combinar que ninguém precisa mais questionar durante a quarentena que isso é necessário. Depois de ter feito uma reserva de emergência, que a gente aconselha que seja de 12 meses de custo de vida. Então vamos lá, quanto que é o seu custo de vida? 1.800, não é? O novo custo de vida? Então você vai multiplicar 1.800 vezes 12, que dá 98, 2016, 200... Peraí que eu não sou 21. molequinho do Hulk lá. 21.600? 21.600. Caraca, japonês é foda. 21.600. Você vai juntar então aí desses R$200 uma reserva de emergência de R$21.600 e depois da reserva você vai começar a investir para o longo prazo, que é no caso de atingir a liberdade financeira. Nossa, vou falar pra você o negócio que você tá ouvindo aí, cara. Uma consultoria grátis agora de finanças, pelo amor de Deus. Foi um passo a passo. Se você não entendeu, volta. Volta, ouve de novo, pega papel e caneta e tá grátis essa consultoria. Tá vendo o que o Papum tá trazendo pra você, audiência. Mas é só o começo, meu amigo. Só o começo. Só o começo. É só a pontinha da iceberg ainda. Porque ainda tem o lance de investir. O que eu acho legal do Matheus da TM é o seguinte, eu vejo muitos caras bons falando de investimento. Legal do Amor Eu Tenho um Plano e o projeto que eles têm é chegar nesse ponto antes, da cabeça das pessoas, e do dia a dia mesmo, do skin in the game, né? Olha, eu vivi isso, fiz aquilo, isso dá certo, isso dá errado. E eu acho muito bacana vocês fazerem esse trabalho. A gente fala algumas verdades que ninguém quer ouvir, né? Por exemplo, esse dia foi muito engraçado, uma mentoranda minha virou pra mim e falou assim, ela tem uma mãe que ajuda muito ela, mas ela ganha bem. Certo? E aí ela falou assim, não, qualquer coisa eu peço pra minha mãe. E aí eu falei pra ela, não, acabou a mamata. Comigo não mais. Não vai mais pedir dinheiro pra mãe. Não, mas é que se precisar, porque não sei o que, quarentena, não sei o que. Não, acabou. Tia, não fala do jeito que você falou com ela. A bronca que você deu. É um pouco mais duro que isso, mas assim, para de folgar, entendeu? Você já é uma mulher adulta. Tipo, onde já se viu você contar com a sua mãe na altura do campeonato? Até quando você vai continuar dependendo dela, entendeu? Sua mãe ganha menos que você. Ganha menos? No Papum a gente fala que é Papum! Toma essa! Vral! Bom, eu queria pedir pra vocês se a gente tá com mais ou menos 1 hora de podcast aí. E eu queria ver se vocês têm algumas histórias que vocês podem compartilhar, sem citar o nome das pessoas. Sem citar o nome, porque eu acho que vai dar uma empatia com a galera que tá ouvindo. Não cita o nome, porque às vezes a pessoa coisou.
Isso, é. O que vocês puderem compartilhar aí, que passa aí. Histórias... Mentorandos, gente que tá trabalhando com vocês. Já que falou aí. do Cleison, vamos falar do Cleison, né? Cara, o Cleison é um menino que ele trabalha como estoquista. Quantos anos ele tem? 24? 25 anos. Trabalha como estoquista numa loja, ganha lá seus R$1.200, R$1.500. Ele já era um cara empreendedor, e aí ele vendia trufa, né? Ele trabalhava com chocolate ali na loja, ele começou a modelar esses chocolates e fazer as trufas, e aí ele colocava lá R$500 a mais, R$600 a mais no bolso dele. E aí ele tomou a decisão de empreender, né? Trabalhando com cosméticos, ele trabalha com a gente também, a gente tem uma distribuidora de cosméticos, e ele começou a fazer uma renda extra, né? De quanto que ele faz? Uns 2, 3 mil reais a mais. E aí foi muito engraçado, porque ele começou a sobrar. Primeira coisa, a gente falou pra ele que tinha que sobrar dinheiro. E aí ele começou a se tocar que ele tava gastando tudo. E ele já tinha, com 25 anos, um imóvel financiado que ele tava pagando financiamento porque ele queria noivar. O que ele fez? Colocou o imóvel para alugar. Com a renda do aluguel, começou a pagar o financiamento, que é um financiamento subsidiado lá, mais barato e tal, beleza, pagou esse financiamento. Então, ou seja, financiamento, a casa está se pagando, beleza, tá lá um ativo rendendo. Aí o que ele fez? Mas isso foi antes ou depois da mentoria? Isso já era antes da mentoria? Não? Ele já alugava antes já o imóvel. Mas não era consciente que aquilo era que ele precisaria manter alugado, entendeu? Pareceu ele falou, beleza. Nossa, vai dar certo. Por exemplo, ele cogitava mudar pro imóvel. E falou, não vou mudar, porque eu posso morar com meus pais e deixar o negócio... E aí o que aconteceu? A gente começou a educar ele financeiramente e tal, e aí a primeira coisa que ele fez foi abrir uma conta na corretora da XP. E aí ele abriu essa conta na corretora, e aí o broker dele, né, o corretor de ações dele, começava todo dia, você tem que comprar tal ativo. E daí, o que ele fez? Ele começou a aportar R$500 por mês, R$700 por mês, R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, e todo mês o corretor dele falava assim, bicho, você tem que comprar tal ativo. Aí um dia ele ficou puto, velho. Falou assim, cara, deixa eu te falar, você que é o corretor da XP, entende tudo de economia, etc, etc. Quanto que você aporta por mês, velho? Né? E aí o corretor da XP ficou... Cara, nada. E aí ele, né, que se sentia desvalorizado por esse corretor, porque o corretor falava bonito, ele era um moleque simples, ele era um moleque do estoque, do vendedor de trufa, do vendedor de cosmetiquinho, aportava todo mês 2 pau. Em 10 meses ele tem, hoje, R$20 mil aplicado. Já deve ter mais, já. Tem mais. Isso aí foi antes da quarentena. Tem mais. E aí, cara, ele fala assim, ele fez as contas, quando que ele vai chegar no FIRE dele? Ele fez a conta dele? Não lembro. Mas até uns 40, assim, máximo. até uns 40 anos ele vai atingir o FIRE dele. Então o que eu quero te dizer com a tua história? Pensando que vai ficar tudo igual. Então o que eu quero te mostrar? Que é um menino simples, que teve uma atitude extraordinária, que é buscar uma nova fonte de renda, buscar a segunda outra renda, buscar aprender a investir, vai chegar numa posição de 40 anos com tranquilidade. Isso é um caso de uma pessoa que a gente, assim, em tese, mais simples, que não estudou e tal, acho que tem só ensino médio, né? Aí você me contou uma vez de uma médica, não foi o que você falou? Quitou R$150 mil. Não, aí você pensa, médico endividado, assim? Porque ganha bem, mas gasta bem. Que conta que você fez com ela? Se ela começasse A gente poupar? conseguiu cair as contas variáveis dela. Como é que ela chegou nisso? Ela mostrou? Mostrou, Diga. foi um negócio. Eu fiquei curioso Foi também. a clínica dela. Foi o investimento da clínica. Só que elas investiram em conjunto e todo mundo pagou a sua parte. E ela não tinha conseguido pagar dela ainda. E ela... E aí, 2 anos barrigando que não conseguia fazer sobrar. Só que assim, ganha bem. Então, pagar R$150 mil em 6 meses, a pessoa precisa ganhar bem pra conseguir pagar uma dívida tão rápido. Mas 2 anos sem pagar. Então, foi simplesmente um ajuste ali nas finanças dela. E assim, zero dor, sabe? Assim, zero sofrimento. As pessoas têm uma ideia que
economizar é sofrido, tipo, gera um incômodo, tipo, eu vou economizar, vai ser ruim, vou ter que abrir mão, não posso mais dar iFood. Eu não quero, o intuito de economizar, gente, pelo menos com a gente, não tem nada a ver com cortar as coisas que você gosta, pelo amor de Deus, tipo, não é isso, entendeu? Igual o cara pensar em dieta e achar que vai ficar sem Exato, não com dinheiro, graças a Deus não precisa ser assim, com dieta tem que cortar mesmo, mas assim, com dinheiro não precisa ser assim. Com dinheiro você pode gastar mais com as coisas que te trazem mais prazer, então você consegue, tipo, alavancar o teu nível de felicidade e gastar zero com as coisas que não te trazem prazer. Então, no final das contas, aí a gente em 7 meses mais ou menos, conseguiu quitar os 150 mil, e aí só que olha que legal, esse mês eu fiz as contas com ela, a gente saiu de custos variáveis, né, do mês. Custos variáveis é tipo aquilo que, né, varia, comida do dia a dia, mercado, gasolina, a gente saiu de 22 mil reais de custos variáveis, caímos para 3 mil reais em 6 meses. Nossa, velho. Então, tipo assim... Isso? E você pergunta pra ela, tipo, ela olhou pra mim e respondeu assim, inacreditável que eu gostava tudo isso com custo variável. Isso não tá participando da sua mentoria. Isso que é a minha mentoria, né, na individual. Muito, muito legal, muito bom receber vocês aqui. Hoje a gente está inaugurando a visita da primeira mulher no nosso papo. Isso é um assunto tão polêmico, né? Quem gasta mais, o homem ou a mulher? Homem. Chegou no Hadouken. Você tem razão. Tô estudando tráfego aqui, filho, só dá... Cara, venda para mulher. É muito engraçado que quando você vai falar de investimento, você atrai público masculino. Quando você vai falar de finanças, você só atrai mulher. É engraçado isso. O homem não se traz tanto nessa parte financeira, controlar. Não, apesar de... Se você não, é negócio de planilha. Não, o homem não gosta de detalhe. Então, e finanças acaba sendo muito detalhe. Mas por que eu acho que talvez... Minha opinião, né? Homem gasta mais. Porque tem menos medo. Mulher é um pouco mais... Gasta mais errado, então. E a mulher tem um pouco mais... como a gente pode falar? Ela busca mais segurança, né? No final das contas. Mais cuidadosa, pensa mais na família. Então ela tem medo de tomar grandes decisões, então ela vai ser mais ponderada. Ela pode até gastar mais, mas vai ser sempre mais voltado pra família. Então é supermercado, é roupa pra família, tudo mais. O homem gasta mais pra fora, né? Tem uma estatística que fala que 80% da renda da mulher se volta para a família e 40% da renda do homem se volta para a família. Então, se você quiser edificar um lar, né? Existe um Nobel da Paz que fala: dê dinheiro na mão da mulher da família e não do homem. Você contou até uma vez, que dia que foi? Foi na live? Ou foi... Eu não lembro onde que eu vi você falando. Que acho que o Yunus, ele empresta mais pra mulher, uma coisa assim, né? 99% mulher. O Yunus é um Nobel da Paz que tem um banco de microcrédito em Bangladesh. E ele empresta dinheiro só pra mulher. Porque foi assim que ele conseguiu tirar Bangladesh, por exemplo, da miséria. um empreendedor, um banqueiro. É um banqueiro de microcrédito, né? O banqueiro dos pobres. E qual que foi a constatação, resumindo aí? Por que ele quis emprestar mais pra mulher? Porque eles perceberam, os primeiros 5 anos do banco eles emprestavam mais pros homens. Só que ele percebeu que quando as mulheres emprestavam, o dinheiro que elas faziam voltava para a qualidade de vida da família e elevava o nível da comunidade. E o do homem não necessariamente. E aí eles começaram a empurrar empréstimo nas mulheres. É um pequeno empréstimo, né? Elas não queriam. Culturalmente, elas sabiam que os homens teriam mais sabedoria ou mais poder em relação ao dinheiro. Mulheres eram dona de casa, o homem que trabalha fora, ainda é indiretamente elas talvez até se cobravam de ter mais consciência na hora de usar isso. Exatamente, ele fala, quando eles falam, mas você vai trazer mais benefícios, ela, não, quem cuida do meu dinheiro, o dinheiro da minha família é o meu marido, empresta pra ele que vai cuidar. Ela ganhava dinheiro e dava pra ele. Não, pelo menos... O empréstimo não. O Yunus queria que ela empreendesse, porque o microcrédito do Yunus é voltado para empreendedorismo. Tá. E aí ele falava, não, eu quero dar para você, porque você vai ter consciência. E ela acabava que as mulheres, elas tinham muita consciência com o dinheiro, porque o dinheiro que elas usavam, que era do marido, elas não queriam desperdiçar o dinheiro do marido, levar bronca em casa, né? De repente tem conflito em casa. Então elas cuidavam muito bem, já tinham esse hábito de cuidar bem do dinheiro do marido. Então elas cuidavam muito bem do dinheiro do banco, né? E aí a inadimplência caiu pra, muito pequena mesmo, menos de 2%. E aí, então o Yunus percebeu, a gente precisa emprestar dinheiro para as mulheres. E aí ele demorou 5 anos pra fazer o primeiro empréstimo pra mulher. E aí a hora que a primeira teve resultado, virou exemplo pra comunidade, e aí foi assim que o banqueiro dos pobres, né, o Grameen Bank, esse banco aí foi um dos responsáveis por tirar o país da miséria, né, a população. Que é o que a gente entende que é uma das funções do banco, né, é promover novos negócios, ajudar, né? O banco nasce nesse espírito. As pessoas geravam negócios, geravam excedentes e deixam dinheiro lá. As pessoas que têm uma ideia
elas buscam esse dinheiro que alguém deixou lá porque teve um acidente para empreender, e o mundo ele foi o mundo que a gente conhece ocidental foi criado usando. Acho que também tem outros bancos em outros países, isso não é só ocidental. Posso estar falando besteira. Mas é nesse sentido. Geralmente você tinha uma ideia, você sentava com o gerente para avaliar o plano. Hoje em dia não é assim, eu tenho ideia de investir nisso, aquilo. E aí eu tenho ideia de abrir um restaurante. Aí você conversava com o banco, pô, acredito nesse cara é idôneo. Hoje em dia não é assim, crédito. É muito louco o jeito que classifica para te dar dinheiro. Ou é modelo estatístico ou é garantia, né? Tipo, o que você tem pra me dar de garantia? Então, quanto que era o ticket que ele dava por família? Você lembra? 24, 26 dólares? Muito pouco. Baixinho. Mas o país também tem a moeda bastante desvalorizada. Isso deve gerar em torno de uns 200, 300 reais. Era pra abrir pequenos negócios, assim, né? Se a gente fosse pensar em poder de compra. Bem pequeno. Você tem algum artigo, TM, do Yunus que você pode... A gente pode deixar o link para promover. Posso mandar. Eu já dei uma lida alguma coisa dele, tem mas é muito livros, legal. Mas assim, também tem um vídeo muito curtinho que ele explica o porquê de emprestar dinheiro para as mulheres. É um vídeo rápido e acho que é legal também colocar que é mais mastigável pra galera. Galera, a gente vai deixar esse link aí nas nossas redes sociais. Mas muito legal o Marcelo trazer isso, porque é muito contraintuitivo, né? As pessoas acham que mulher gasta mais do que homem. Eu li de onde vem essa ideia. Vem de Maria Antonieta, lembrando aqui o nosso amigo da monarquia, né? Que ela gastava demais, inclusive pré-guerra ela comprava vestidos doidada, e aí essa ideia vai sendo construída que a mulher gasta, inclusive no momento errado. Mas segundo o IBGE, os homens gastam 12% mais que as mulheres. Bastante até. Galera, queria agradecer Matheus e a TM aí, por vocês terem vindo falar no nosso podcast, e já fazer um convite para a gente marcar um próximo para falar sobre investimento mesmo, assim, dar dicas de investimento, que eu acho que é um outro assunto, né, Vitão? O Vitão até falou que tinha um brother que ele até pensou da gente conectar também, que ele quer muito saber sobre investimento, o Diegão, já participou do nosso podcast, que eu acho que vai ser legal a gente trazer gente com dúvida mesmo, para a gente bater um papo, talvez até trazer um assunto mais avançado também, para um público que curta talvez esse tipo de assunto. Pode ser o que você precisa saber para não ser enganado, professor. Sou corretor da corretora. E queria que vocês abriam um espaço aí para vocês compartilharem de novo aí as redes sociais de vocês, o Amor Eu Tenho um Plano. Mete bronca aí. Galera, lança curso, tudo que você fazer, joga aí. Segue lá, gente. A nossa principal plataforma é o Instagram. Então a gente tem aulas semanais sobre todos esses assuntos que a gente falou aqui com vocês de quarta-feira, 6h30. Mas segue lá, @Amor Eu Tenho um Plano, certo? Também é esse mesmo nome no Facebook, no YouTube e o site, né? amoreutenhoplano.com.br. Dia 10 de junho a gente vai lançar aí a primeira turma da nossa primeira mentoria. Bora! Bom, você que é ouvinte do Papum, tá recebendo antemão aí, né? Formação privilegiada. Nem os seguidores não sabem ainda. Mas só vai saber na terça, hoje é quinta, né? Mas você que tá ouvindo é terça. Você que está aí no futuro, você vai... O Squad da Fishman, vamos compartilhar aí também as nossas redes sociais. Vocês querem compartilhar o pessoal? O pessoal de vocês? Não? Ah, então tá. Segue Amor Eu Tenho um Plano. Otário, para de atrapalhar a promoção dos caras. Bom, galera, segue meu Instagram lá, @Leonardo Tamburus. O meu, @Ijacomelli, segue lá. Victor Zen. Marcelo.Teixeira. E segue as nossas redes sociais aí do Papum, galera. Dá um curtir aí, segue, se inscreve no canal do YouTube. E o nosso Instagram, @Papum Podcast. Lembrando que esse podcast você está ouvindo na terça-feira. Eu tô aprendendo essa coisa do presente, passado e futuro da gramática. Esse podcast você está ouvindo na terça-feira. Então ou pra frente quando você estiver ouvindo, mas toda terça-feira às 8 da manhã tá liberado em todas as plataformas para você ouvir. E esse podcast é um oferecimento da Fisherman Agência Digital. Valeu!